Xadrez. Como jogar? O objetivo do jogo é dar checkmate no outro rei. O checkmate acontece quando o rei está em posição de ser capturado e não consegue escapar da captura. Coloque um tabuleiro de xadrez 8x8 entre dois jogadores com um espaço de cor mais clara no canto inferior direito. Configure a segunda linha com os peões brancos. Na primeira linha, da esquerda para a direita, coloque torre, cavalo, bispo, dama, rei, bispo, cavalo, torre. No lado oposto do tabuleiro, espelhe esta configuração para as peças pretas. Cada jogador escolhe uma cor e o jogador que joga com o branco se move primeiro e depois alterna. Na sua vez, você deve mover uma de suas peças que está no tabuleiro, mesmo que não queira. As peças não podem compartilhar um espaço, em vez disso, você pode mover sua peça para o mesmo espaço que uma peça inimiga para capturar essa peça e removê-la do tabuleiro. As peças capturam a primeira peça inimiga para a qual se movem, então param de se mover e, com exceção do cavalo, as peças não podem se mover por nenhuma outra peça. A dama pode mover qualquer número de espaços em linha reta em qualquer direção. A torre pode mover qualquer número de espaços horizontal ou verticalmente. O bispo pode mover qualquer número de espaços na diagonal. O cavalo salta 2 espaços na horizontal ou na vertical, depois um espaço em ângulo reto a partir do último, de modo que o movimento se assemelhe à letra L. O cavalo é a única peça que pode saltar sobre outras peças. Os peões só podem mover um espaço para frente, em direção ao lado do oponente no tabuleiro, mas só podem capturar um espaço na diagonal para frente. Um peão não pode capturar uma peça diretamente à sua frente nem avançar diagonalmente. O primeiro movimento de cada peão no jogo é permitido um movimento de passo duplo, o que permite que ele avance 2 espaços em vez de um, se você quiser. No entanto, se um peão executa um movimento de passo duplo e, ao fazê-lo, passa por um espaço que o peão do oponente poderia ter capturado se esse peão tivesse se movido apenas um espaço. Em seguida, o oponente pode optar por executar en passant em seu próximo turno e capturar o espaço passado com seu peão e remover o peão de passo duplo do tabuleiro. O en passant só pode ser usado no turno seguinte, não pode ser guardado para mais tarde. Apenas um peão pode fazer o en passant. Quando um peão atinge a linha mais distante do tabuleiro, ele é promovido a cavalo, bispo, torre ou dama. O dono da peça decide para o que ela é promovida. A escolha não se limita às peças capturadas anteriormente. Remova o peão do tabuleiro e substitua-o pela peça promovida. As peças promovidas movem-se como uma peça normal. Não há limite para a quantidade de qualquer tipo de peça que você pode promover, exceto quando você ficar sem peões. O rei pode se mover um espaço em qualquer direção, mas nunca pode se mover para um espaço que uma peça do oponente possa capturar. O rei pode realizar um movimento especial chamado roque. Para fazer o roque, mova seu rei 2 espaços em direção a qualquer uma das torres e, em seguida, mova essa torre para o outro lado do rei. Deve ser o primeiro movimento do rei. Também deve ser o primeiro movimento da torre. E não pode haver nenhuma peça entre o rei e a torre. E o rei não pode ser ameaçado, nem passar por um espaço ameaçado ou terminar em um espaço ameaçado. Mas a torre pode passar por um espaço ameaçado ou ser ameaçada. Sempre que uma peça ameaça capturar um rei, isso é chamado de cheque. Sempre que seu rei estiver em cheque, você deve usar sua vez para proteger seu rei, movendo o rei para fora do cheque. Mover uma peça diferente para bloquear o caminho do ataque. Ou capturando a peça que ameaça o rei. Se o rei não puder escapar da ameaça e não houver movimento para proteger o rei, então é checkmate, e o jogo acaba e o atacante vence. Um empate ocorre de uma das seguintes maneiras: os jogadores, a qualquer momento, podem concordar em terminar o jogo empatado. Se o seu rei não estiver em xeque e você não puder mover nenhuma de suas peças legalmente, existe uma impossibilidade de checkmate de qualquer um dos jogadores. Se uma posição idêntica para todas as peças do tabuleiro ocorrer pelo menos 3 vezes no mesmo jogo, então um empate pode ser reivindicado por qualquer um dos jogadores em seu turno. Após 5 posições idênticas, resulta-se automaticamente em empate. Se nos 50 movimentos anteriores de cada lado, nenhum peão se moveu e nenhuma captura foi feita, então um empate pode ser reivindicado por qualquer um dos jogadores. Após 75 jogadas, resulta-se em um empate automático. Confira o link na descrição para saber onde você pode jogar online gratuitamente.